Muito boa tarde. Antes de mais, obrigado pela vossa presença e... Estão-me a ouvir? Assim está melhor. Obrigado pela vossa presença e vão certamente apreciar muito a intervenção do engenheiro Faria de Oliveira, que nasceu em outubro de 41, é licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico, casado, 3 filhos. Vem aqui falar-nos hoje na sua qualidade de Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Bancos e fará uma intervenção sobre o tema a governabilidade das nações e das instituições bancárias em tempos de incerteza e transformações disruptivas. O engenheiro Faria de Oliveira iniciou a sua atividade profissional na Sorefam em 65, tendo sido posteriormente administrador da Cirurgia Nacional. Entre 83 e 2002 exerceu funções como administrador executivo e vice-presidente do Conselho de Administração da do IPE, aliás, Investimentos e Participações Empresariais, e depois dos Hospitais Privados de Portugal. Entre junho de 2005 e dezembro de 2007, foi chairman da Comissão Executiva do Banco Caixa Geral, em Espanha, tendo sido nomeado presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos em 2008. Foi membro com funções não executivas dos Conselhos de Administração da CELBI, entre 87 e 88, da TAP, entre 98 e 2005, e do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, entre 2005 e 2011, entre outras responsabilidades que teve. Exerceu funções governamentais em diversos governos, foi secretário de Estado da Exportação entre 90 e 93, foi secretário de Estado adjunto do Vice-Primeiro-Ministro em 85, foi secretário de Estado das Finanças e do Tesouro em 88 e 89, foi secretário de Estado adjunto das Finanças 89-90 e Ministro do Comércio e Turismo entre 1990 e 1995. Foi membro da Comissão Política e Vice-Presidente do Partido Social Democrata e conta, entre outras distinções, com a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique e com condecorações das ordens estrangeiras de Espanha, Brasil, Itália, Japão, Marrocos, Chile e Hungria. Tem muito para nos dizer. Até já. Passo a palavra ao engenheiro Faria de Oliveira. Às 3 da tarde daremos por terminada o nosso trabalho. Muito boa tarde a todos, depois deste bom e fraternal almoço. Queria começar por agradecer, sinceramente, ao Sr. Manuel Ramalho o convite que me fez para ser orador durante este evento. Também as amáveis palavras que tanto ele como o Eduardo Teixeira me dirigiram. E, principalmente, agradecer a vossa presença. Hesitei bastante sobre aquilo que poderia transmitir-vos hoje. Falar exclusivamente sobre banca, sobre um almoço, pareceu-me não ser a melhor solução e, portanto, entendi fazer uma intervenção de caráter mais amplo, sem deixar, pelo menos na parte final, de me focar no sistema bancário. Na história do último século, a experiência empírica demonstra que da conjugação da democracia liberal no campo político com da economia de mercado na esfera económica, resultaram sociedades mais ricas, dinâmicas, inovadoras e progressivas em todos os continentes. Infelizmente, ainda com imperfeições gritantes no que diz respeito à redistribuição por todos da riqueza criada. A produção mundial quadriplicou nos últimos 40 anos. As classes médias em que assenta a democracia liberal têm-se alargado em todo o mundo. Os modelos de sociedade alternativos têm conduzido a uma criação de riqueza e de valor insuficientes. Porque chegaram a essa conclusão vários regimes autoritários não democráticos ou comunistas perfilharam a economia de mercado no plano económico. Por memória, Portugal também beneficiou muito deste surto de crescimento económico. O nosso produto interno bruto a
a paridade de poder de compra a preços correntes foi, em 2017, 8 vezes superior do que em 1985. A qualidade de vida e o bem-estar dos cidadãos sofreram, pois, um impulso muito significativo. 3 fatores contribuíram decisivamente para isto: a melhoria sensível dos níveis de educação das populações, a melhoria e expansão do conhecimento, da informação, dos dados e do seu tratamento, e a inovação tecnológica. São os grandes aceleradores das mudanças da nossa vida, com particular impacto na saúde e esperança de vida, mas também no bem-estar, comodidades e facilidades do nosso dia-a-dia. No entanto, as conquistas são facilmente relegadas para segundo plano, fazem parte do passado adquirido. Ora, os impactos da crise financeira global, acrescidos dos relacionados com os da globalização e dos resultantes dos programas de austeridade que tiveram de ser adotados em alguns países, trouxeram ao de cima um nível de descontentamento e de preocupações com reflexos imediatos a nível político. Uma percentagem significativa das populações sentiu, ou ainda sente, uma diminuição ou estagnação muito prolongada do seu rendimento, depois dos anos antecedentes de progresso notório. Muitos cidadãos temem ainda risco de desemprego. Os jovens enfrentaram ou enfrentam dificuldade de primeiro emprego e os recém-licenciados vão fazendo parte da geração da milada, isto é, com remunerações à volta dos 1.000 euros mensais que pouco progridem durante demasiados anos, vivem frustrados e tentados a mudar de emprego ou mesmo de país, ou acabam por se virar para o empreendedorismo. E há um sentimento cada vez mais visível em muitos países que a distribuição de riqueza continua intoleravelmente desigual e que se está a levar demasiado tempo a erradicar a pobreza. Estamos, creio, a viver um tempo não só de viragem, mas de crise e descrédito das instituições que não dão resposta às necessidades e ansiedades do cidadão comum. Os nossos dias caracterizam-se, de facto, pela incerteza, pelo risco, pela volatilidade e por transformações disruptivas profundas, que estão a alterar o modo como vivemos, os comportamentos, as atitudes, os costumes e as opções. Desde logo, a nível dos valores e princípios civilizacionais, morais, éticos, onde muitos, histórica e culturalmente aceites, vão sendo postos em causa, surgindo outros ou promovendo-se vazios. A nível das percepções, vamos sendo cada vez mais influenciados pela difusão da informação. Mas se os mídias tradicionais ainda têm preocupações de fornecer notícias confiáveis, sejam ou não influenciadas por linhas editoriais ou por opções ideológicas perfilhadas, tornadas públicas ou não, as redes sociais introduzem riscos acrescidos, pois a opinião não fundamentada e a superficialidade proliferam, com o judgment das pessoas a ser influenciado sem bases sólidas e até manipulado, em detrimento do conhecimento sólido, proveniente do saber e do rigor. Particularmente disruptivas são, como já antecipei, as mudanças tecnológicas, que ocorrem a um ritmo rapidíssimo, sendo inegáveis os progressos e contributos para a prosperidade económica e para o bem-estar e comodidade dos cidadãos. A internet e a aceleração da era digital, da inteligência artificial, da robotização e da biotecnologia são os grandes motores da mudança. O acesso fácil e de uma enorme amplitude à informação, a disponibilização de dados e o seu processamento e as plataformas digitais criaram esta nova era. E o Yuval Noah Harari, em Homo Deus, afirma que, e cito, na era dos dados, o mundo já não gira à volta dos desejos e das experiências, mas sim da informação. E com isso surge uma nova religião, o dataísmo, que junta algoritmos eletrónicos e bioquímicos. E vai mais longe. Com o argumento do volume e da velocidade de dados, as instituições podem tornar-se obsoletas,
por se revelarem incapazes de processar os dados com eficiência. A tartaruga governamental não consegue acompanhar o ritmo da lebre tecnológica. As grandes disrupções sucedem sobretudo a nível do consumidor e da tecnologia, e é da conjugação das ideias e pretensões dos primeiros, do processo analítico, da concepção de soluções para o produto ou serviço pretendido e da inovação tecnológica que resulta o progresso. Isto são as plataformas digitais. O consumidor quer, a tecnologia permite, o mercado concretiza. Mas, ao mesmo tempo que estes avanços e conquistas acontecem, há que realizar um esforço de antecipação das suas consequências menos positivas. Há impactos de ordem social, económica e ética, pois algumas dessas criações tocam no mais profundo da vida humana, de dimensão difícil de prever. Por exemplo, que alternativas se vão desenvolver para substituir o emprego que venha a ser perdido. Talvez não haja razões para um excessivo pessimismo, na medida em que na relação emprego destruído versus emprego criado, por força das mudanças profundas, a experiência empírica das revoluções industriais anteriores demonstra que, a prazo, se caminhou sempre para o equilíbrio. E devemos ter presente que é e será sempre o fator humano que comanda todo este processo. A nível político, as mudanças também são sensíveis. Desde logo, com um aparente distanciamento dos cidadãos da vida política. E reconhece atualmente a falta de grandes políticos e filósofos políticos. Os eventualmente melhor preparados para assumirem responsabilidades políticas não o aceitam, pois está a prevalecer um ambiente desfavorável ao trabalho político. Esta atividade não só não está a merecer reconhecimento, como é sujeita à crítica frequente, a uma suspeição latente sobre a seriedade dos intérpretes e sobre privilégios do exercício ou pós-exercício das suas funções. Por isso, a esmagadora maioria dos nossos melhores prefere realizar-se noutras áreas. Dá que pensar. Sabe-se que as opções individuais dos eleitores derivam de um misto de racionalidade, de convicções e de emoções. Devia ser função dos políticos ajudar a formar opções individuais esclarecidas, a explicar os motivos das suas convicções e propostas e, na produção de emoções, agir com responsabilidade e com seriedade. A crise económica e financeira recente provocou ondas de descontentamento e um ímpeto para a mudança pela mudança, um pouco por toda a parte. Particularmente nos Estados Unidos e na Europa, por descrença nas soluções propostas pelos detentores tradicionais do poder político. Em resultado, nasceu uma onda populista, de esquerda e de direita, e as redes sociais contribuíram de forma significativa para a propagação desta onda. Uma consequência deste contexto é que o sistema partidário na Europa surge cada vez mais fragmentado, dificultando a governabilidade das nações. Há uma mudança estrutural. O voto vai se dispersando entre partidos tradicionais e os partidos de contestação, de protesto ou defensores de causas, onde emerge o populismo e pouco releva ao grau de responsabilidade e as consequências do que se propõe e afirma. O populismo é perigoso porque se baseia em emoções, é impaciente nas reivindicações e não olha aos impactos, hipotecando o futuro. O populismo é ainda perigoso porque, em geral, é acompanhado por tentações de modelos autoritários de liderança. Acresce que os próprios partidos clássicos começaram a enverdar por derivas populistas, por oportunismo eleitoralista ou incapacidade de argumentação, descaracterizando-se, assumindo posições que não correspondem ao sentir da sua base de apoio, relegando a ideologia para segundo plano em detrimento do pragmatismo, muitas vezes seguindo as agendas comandadas pelo mediatismo e mesmo pelos seus adversários. Acabam por perder atratividade junto do seu eleitorado. Provavelmente, por cada voto que admitem conquistar, vão perder 2. Neste ambiente político de difícil criação de maiorias, quando não existe uma cultura de compromisso,
é muito difícil gerar soluções políticas estáveis e proporcionar o enquadramento necessário ao crescimento económico sustentado e ao progresso social. E isso é ainda mais complexo quando, em acordos governativos com vista à obtenção de uma maioria parlamentar, estão partidos que não acreditam ou rejeitam a economia de mercado. Soluções governativas que não são projetos políticos, mas acordos de conveniência, não têm consistência e comportam sérios riscos para o futuro. Adiam o futuro. Podem até resolver questões de curto prazo, atender a necessidades, obter resultados, mas em geral protelam a resolução de questões de fundo, raramente incluem reformas estruturais, quando não acabam mesmo por reverter algumas, e assim não asseguram a sustentabilidade do crescimento económico. Os atuais governos de Espanha e de Itália, e de certo modo de Portugal, são uma consequência da dispersão de voto dos eleitores. Estamos, creio, perante soluções temporárias e precárias. Revejo-me num texto de Tony Blair, que li há vários meses. A resposta que naturalmente entendo como preferível para ser dada pelos partidos, deve ser dada pelos partidos do centro político. Este, compreendendo partidos conservadores, democratas cristãos, liberais, sociais-democratas de esquerda ou do centro, vem, no entanto, revelando em muitos países incapacidade de responder eficazmente ao atual contexto. Estes partidos não têm sido capazes de ser catalisadores de mudança e impulsionadores de projetos políticos convincentes e mobilizadores. O centro, seja de esquerda ou de direita, ganha quando toma a iniciativa, lidera o debate, quando apresenta soluções credíveis, quando é capaz de realizar compromissos para atacar com eficiência problemas, mas perde quando joga à defesa e não aplica medidas reformistas. A revitalização dos programas e propostas destes partidos é, pois, urgente. Têm de ter uma carga ideológica, a sua visão do mundo. Devem distinguir-se pela apresentação clara dos modelos de sociedade que defendem, pelo papel que atribuem à sociedade civil e à livre iniciativa, como motores de progresso. Devem diferenciar-se pelas propostas que produzem para aumentar a criação de riqueza e para a otimização da sua redistribuição, entre todos. E também pelo Estado que se deve e pode ter, pelas políticas macroeconómicas e de transformação do setor público que preconizam, com particular ênfase nas funções sociais. E ainda como olham à eficácia e à eficiência das funções de soberania. Têm ainda de apresentar ideias e propor soluções que vão de encontro às grandes questões sociais, como a demografia, o apoio à família e à natalidade e a sustentabilidade da segurança social e do ambiente. E devem promover uma pedagogia ativa junto dos eleitores e ajustar a sua agenda às necessidades e aspirações dos cidadãos. Entretanto, a disputa política vai contar cada vez mais com o acesso a dados e com o seu processamento como instrumento de atuação política. A governabilidade de um país requer estabilidade política, colaboração institucional entre órgãos de soberania, bom funcionamento das instituições e coesão social. E, naturalmente, nela também influi a envolvente externa. A formação de governos deve privilegiar soluções estáveis com projetos políticos consistentes com os modelos políticos e económicos apresentados a escrutínio eleitoral. Por outro lado, insisto, torna-se cada vez mais importante desenvolver uma cultura de compromissos. A democracia é obra comum de partidos rivais, como disse Raymond Aron. As transformações disruptivas a nível político somam-se a incerteza e insegurança criadas pelos cenários do fórum geopolítico. São exemplos do terrorismo, a crise dos refugiados, a instabilidade no Médio Oriente, focos de tensão na Europa de Leste, a situação política e social em vários países da América Latina e da África. Mas há outras frentes de preocupação, como as que provêm das atuais agendas políticas nos Estados Unidos ou as que afetam o projeto europeu, o ritmo da ascensão da China ou a evolução dos outros BRICS. Os Estados Unidos, que eram o centro do nosso mundo, potência dominante, bastião da democracia liberal, da liberdade, do primado da lei, da livre iniciativa, paladinos do multilateralismo e da NATO, parecem encontrar-se numa deriva nacionalista e protecionista.
com potenciais consequências muito negativas à escala global. Henry Kissinger, numa entrevista publicada no Financial Times deste fim de semana, afirma: "We are in a very, very grave period." Atribui-se à presidência Trump este ambiente de imprevisibilidade e, por vezes, de aparente hostilidade, inclusivamente para com os que são os tradicionais aliados dos Estados Unidos. Admitem muitos que pode ser um hiato, um intervalo de percurso até agora percorrido e que os Estados Unidos voltarão aos seus fundamentos históricos. Donald Trump não será um político estruturado. Aparenta ser imprevisível, arrogante e provocador. Mas seria cândido e não é sensato pensar que não tenha uma visão e um programa político. Henry Kissinger alerta na mesma entrevista: "Penso que Trump pode ser uma dessas figuras na história que aparece de tempos a tempos para marcar o fim de uma era e forçá-la a desistir das suas antigas pretensões." As suas posições, seja quando defende uma maior participação dos outros países no investimento da NATO, ou uma política comercial dos Estados Unidos que reflete novas opções no que respeita às relações com a China, a Europa e a Rússia, não devem ser menosprezadas. Se for difícil dissuadi-lo e as levar por diante, há que negociar compromissos aceitáveis sem ceder a ameaças. De entre os BRICS, a China prossegue o seu avanço como grande potência económica e militar, mas com alguma desaceleração do crescimento económico e com o aumento da dívida, em especial das empresas, e pode ser muito afetada pelo protecionismo comercial. A Rússia projeta-se como potência regional. A Índia vai continuando o seu percurso de desenvolvimento a um ritmo de crescimento também mais moderado. O Brasil debate-se com uma crise política fonte de preocupações. Também o projeto da União Europeia nos merece particular reflexão. Como afirmou António Barreto em 29 de dezembro de 2016, é a Europa que condiciona o futuro do nosso país. Ora, o mau estado em que se encontra o continente e a sua União não é de molde a dar-nos esperança. União Europeia e Euro requerem em absoluta ação renovada e mais próxima dos cidadãos para se cumprirem os seus objetivos. O Brexit é um exemplo claro de desconforto em relação ao projeto europeu e comporta riscos que têm de ter respostas que os minimizem. O sonho europeu não deveria estar em risco. A Europa tem de encontrar um novo impulso para se manter como expoente civilizacional, cultural, de prosperidade económica e de proteção social e, ao mesmo tempo, continuar com a criatividade e a capacidade de inovação que a coloquem na frente da era que vivemos. Neste mundo da globalização e das transformações disruptivas, penso que só uma União Europeia completa, do tipo federalista, permitiria a manutenção de uma posição relevante à escala mundial. Se quisermos avançar para uma autêntica união política, a cedência de soberania tem de ser compensada com mais compromissos entre os países sedentários mais ricos e desenvolvidos e os mais deficitários em benefício de todos. E devemos também caminhar mais depressa para uma união financeira, compreendendo a união monetária, a união bancária ainda por completar e a união do mercado de capitais por realizar. No mundo, há ainda uma questão demográfica, com grandes assimetrias, que oferece sérios motivos de preocupação. Para compensar o envelhecimento da população e a baixa natalidade, são mesmo necessárias políticas ativas de apoio à natalidade, de estímulo ao progresso de imigrantes e de atração de imigração. Por outro lado, para garantia da sustentabilidade da segurança social, mecanismos complementares de reforma devem ser incentivados. Mas não posso falar de governo e governabilidade das nações sem deixar de referir a importância que a governabilidade das instituições assume também nos dias de hoje. E aqui gostaria de pronunciar-me em particular sobre o governo e gestão do setor bancário. O setor bancário português registrou nos últimos anos um processo de ajustamento e um conjunto de desenvolvimentos em praticamente todas as áreas da atividade e do seu funcionamento que são deveras positivos. Em Portugal, contrariamente à Irlanda ou à Espanha, não tivemos uma crise bancária que provocou uma crise económica. Tivemos, sim, uma crise económica que gerou problemas na banca. O esforço muito significativo realizado a partir dessa crise económica, que afetou profundamente o setor, e os bons resultados desse trabalho nem sempre vêm sendo devidamente valorizados.
mas correspondem à realidade e têm sido reconhecidos pela Comissão Europeia, pelo Fundo Monetário Internacional, por instituições financeiras e think tanks relevantes. Os bancos nacionais estão, de facto, mais capitalizados, mais sólidos, mais efetivos, ao mesmo tempo que vêm desenvolvendo modelos de negócio ajustados às novas realidades, nomeadamente à digital, e aos interesses dos clientes, superam ou cumprem os muito exigentes e diversificados requisitos regulatórios e de supervisão. Paralelamente, a governação dos bancos foi objeto de aprofundamentos significativos, que, se por um lado resultam das novas exigências regulatórias e de supervisão, resultam também da evolução dos mercados e dos seus agentes e ainda das iniciativas das próprias instituições, dos seus conselhos de administração e dos seus stakeholders. A visão atual da governance bancária não se limita à relação de mandato entre acionistas e gestores. É agora muito mais ampla, abrangendo o relacionamento da instituição com a globalidade dos stakeholders, conduzindo, no limite, à perfeita integração na comunidade. A boa governação de uma empresa, seja qual for o setor, é essencial para a criação de valor sustentável e a longo prazo e para a redução do risco do investimento. As especificidades do setor bancário, que tem como pilares a responsabilidade social e fiduciária, o risco e a confiança, reforçam a importância da boa governação nos bancos. A lei atribui aos supervisores a avaliação da adequação individual e coletiva, e como praticamente não acontece em mais nenhuma área económica, a autorização para o exercício de funções executivas e não executivas dos membros dos conselhos de administração dos bancos. Os gestores são avaliados e escrutinados em termos de idoneidade ou honorabilidade, de qualificação profissional, competências, de independência, de disponibilidade e de incompatibilidades. Como contribuir para obter High Performance Boards tem também sido objeto de muito aprofundamento. O reforço da independência do Conselho e a definição das suas funções de supervisão, particularmente da gestão de risco e da auditoria, foram um ponto de partida para a reforma do governo das instituições bancárias em curso. Houve uma mudança radical face àquilo que vigorava no quadro anterior. A minha apreciação acerca do funcionamento dos conselhos de administração é que estão efetivamente em vigor novas boas práticas, quer no que respeita à regulamentação, funcionamento e eficiência da atuação, quer à adequação contínua que é requerida pelas mudanças permanentes que afetam o setor. Estas têm-se traduzido em melhorias efetivas na revisão dos modelos de negócio, de risco, de auditoria, no reforço dos mecanismos de controle interno. No domínio comportamental, códigos, critérios e práticas de conduta ética e proteção do cliente foram desenvolvidos. No campo da formação, capacitação, certificação e atração de talentos, atua-se intensa e continuamente. Se a governabilidade das nações tem a ver principalmente com a estabilidade política, a governabilidade dos bancos depende fundamentalmente da estabilidade financeira e de uma estabilidade do quadro regulatório, que se afigura indispensável para absorver e testar a vaga regulatória que aconteceu depois de 2008, bem como de uma concorrência sem leal, mas também de estreita colaboração entre os diversos players do setor. Sem estabilidade financeira, o setor bancário não só não pode assegurar o financiamento da economia dos cidadãos, como pode pôr em risco a relação de confiança que os clientes colocam nas instituições. A estabilidade financeira é um bem em si mesmo, que visa evitar a acumulação de riscos sistémicos. Instrumento essencial da estabilidade financeira, as políticas macroprudenciais têm como objetivo prevenir a acumulação excessiva de riscos resultantes de fatores externos e perturbações do mercado e tornar o setor financeiro mais resiliente, evitando efeitos de contagem. No que respeita à estabilidade do enquadramento regulatório, importa ter em conta que os bancos foram submersos por uma pressão regulatória sem precedentes, um autêntico massacre regulatório,
em oposição a uma regulação de mínimos que existia no quadro anterior. A atual era necessária e será virtuosa, embora nem sempre calibrada, o que implicou esforços e custos imensos para corresponder aos requisitos. O quadro regulatório europeu é muito lato, exigente e complexo. Não faz nenhum sentido que se introduzam em Portugal medidas legislativas várias de caráter populista que penalizam os bancos portugueses em relação aos congêneres europeus e contrariam o objetivo de level playing field contido no projeto da União Bancária. As configurações futuras do sistema bancário, que na Europa contemplam bancos europeus, bancos pan-europeus, regionais e nacionais, têm sempre de estar em cima da mesa. Parece-me indispensável que os políticos atentem nas implicações e impactos das suas opções, não criando desincentivos à atratividade do nosso sistema bancário junto dos investidores, sejam nacionais ou estrangeiros. Em todos os setores há muito que melhorar. Não podemos esquecer que o desenvolvimento é um trabalho de gerações. O fio condutor do sucesso reside em visões estratégicas clarividentes, em muito trabalho persistente e eficaz e na necessidade de tempo para atingir os objetivos. Apesar dos enormes progressos, inovações e conquistas registados, podemos viver tempos que não chamem ao otimismo. Mas o nosso dever é sermos ambiciosos e confiantes. É contribuir para que a sociedade se sinta menos ansiosa. A nossa missão é responder aos desafios políticos, empresariais e sociais, encontrando para eles as melhores e mais criativas respostas. A nossa responsabilidade é para com o presente, mas é principalmente a de preparar e assegurar o futuro. A nossa utopia é fazer os outros mais felizes e realizados. Muito obrigado. Contribuir para a maior prosperidade, maior felicidade dos outros, da sociedade, dos nossos membros, de todas as pessoas que por aqui passam. A razão pela qual procuramos sempre abordar uma imensa diversidade de assuntos, de temas, com as pessoas mais documentadas nos mesmos, mas igualmente, em simultâneo, num ambiente descontraído, informal, em que nos sintamos bem, em que às 3 horas de cada evento comecemos a sentir saudades, desejo de voltar ao próximo. E a propósito do próximo, o clube em agosto não realiza eventos. O próximo está agendado para o dia 14 de setembro. Inicialmente esteve para o dia 11, mas nós temos uma parceria com a CIP e no dia 11 de setembro a CIP vai debater o Orçamento Geral de Estado. Então passamos para 14, o orador será o Dr. António Tomás Correia. Não há mais eventos neste momento anunciados, mas vamos ter muitos, vamos ter ainda mais diversidade, vamos ter oradores que são nossos compatriotas e outros que não o são. O clube vai aprofundar a sua vertente internacional. Inclusive, dentro de algum tempo, começaremos a ter tradução simultânea nos nossos eventos. Muitas vezes temos aqui, não é o caso de hoje, mas muitas vezes temos aqui 10, 15 embaixadores, às vezes até mais, e nem todos dominam a nossa língua, não sabem o que perdem, mas não dominam, e está previsto começarmos a ter tradução simultânea, como aliás aconteceu nos idos anos de
2008, 2009, depois deixámos de ter. Eu queria, antes de iniciarmos então o debate, queria agradecer, como sempre fazemos, às empresas patrocinadoras anuais, algumas até já há muitos anos, porque os seus patrocínios ajudam-nos, de facto, a ter aqui uma dinâmica que não conseguiríamos ter sem o seu apoio. Grupo 8, Lexus, AM48 e Somitel. Muito obrigado aos representantes destas empresas patrocinadoras por estarem connosco. Permitam-me que saúde com particular apreço os senhores embaixadores da Austrália, do Luxemburgo e os representantes das embaixadas de Angola, França e Japão. Um cumprimento igualmente muitíssimo especial para o meu homólogo da Associação de Amizade Portugal-Estados Unidos, instituição amiga do nosso clube e que muito tem ensinado outras instituições no melhor que se faz no tecido associativo do nosso país. Professor António Neto da Silva, o senhor tem muitos bonés, um deles é atualmente presidente de uma instituição de formação bancária, creio que a única em Portugal, ou pelo menos a mais importante, mas é na qualidade de presidente da Associação de Amizade Portugal-Estados Unidos que o cumprimento, porque gosto sempre imenso de o ver connosco. Finalmente, agradecer aos representantes da comunicação social que estão hoje connosco, e eles ajudam-nos a chegar informação do nosso trabalho mais longe, e que são, não necessariamente pela ordem que eu vou mencionar, o ECO, o SOL, o I, o Jornal Económico, Vida Económica, Dinheiro Vivo do DN e Jornal de Notícias, a revista Frontline, que é a nossa media partner mais antiga, e a Lusa. Quando a Lusa está, estão todos. Bom, dito isto, passava então, e vamos terminar às 15, ao período de perguntas e respostas. Peço a todos que se identifiquem, apenas uma pergunta por cada interveniente e o mais sucinta possível. E temos uma mão no ar na mesa Magop. Boa tarde. José Miguel Cerdeira, do BFA, Banco de Fomento de Angola. Queria perguntar em relação mais à política dos países desenvolvidos. Um dos grandes problemas pelos quais o populismo tem aparecido é um pouco porque falta um pouco conexão entre os eleitos e os eleitores. E muitas vezes equivale-se ouvir as preocupações de quem está fora da bolha dos eleitos, portanto, toda a gente que tem mais um certo nível de qualificações, etc. Equivale-se ouvir as preocupações de quem está fora dessa bolha a seguir as mesmas conclusões. Portanto, acha-se muitas vezes nos partidos mais do establishment, e por exemplo, que no exemplo de Portugal, uma associação como os Precários Inflexíveis, e há partidos como o CDS, o PSD e o PS que não se conectam tão bem, não vou dizer infiltram, mas não estão tão bem a ouvir as preocupações, porque às vezes parece que ouvir esse tipo de preocupações e estar lá, mesmo tendo um pensamento diferente, é equivalente a seguir as mesmas soluções e, portanto, é equivalente a populismo. E daí Trump e outros populistas são o sintoma, porque se as pessoas pensam um pouco, se os sensatos não nos ouvem e não nos dão soluções sensatas, vamos gritar aos loucos que por aí existem. E a minha pergunta é muito simples, é como é que podemos fazer por estar e como é que podem os agentes políticos fazer por estar a ouvir essas preocupações, tendo a perfeita noção que não tem que seguir as mesmas conclusões e que ou seja, quebrar um pouco a barreira que existe entre os eleitos e os eleitores neste tipo de caso. Muito obrigado. O Sr. Engenheiro aceita mais 2 perguntas, respondendo então a 3. E a próxima mão no ar é do Dr. Vítor Norinha, que está na mesa USA.
Obrigado. O Sr. Doutor pedia-lhe também um bom exemplo de poder de síntese. Claro. Muito obrigado. Deixe-me perguntar-lhe se a banca em Portugal vai continuar a apostar quase e só em comissões, e se isso é um tema que ainda vai afligir ainda mais as empresas e os particulares. Obrigado. Colocou uma questão, o clube recebeu muitos e-mails de associados que gostariam de estar cá e que não estão, porque encontram-se por razões profissionais ou de férias fora, mas muitos exatamente mandaram-nos e-mails a pedir para estimularmos o engenheiro Faria de Oliveira a ser tão profundo ou tão completo quanto possível na resposta a essa questão. E mais uma mão. Não, Sr. Engenheiro, a ansiedade para saber esta questão das taxas é tão grande que quero que o senhor tenha tempo. Bom, em relação à primeira questão, ela é um pouco conflitual com muito daquilo que vamos assistindo no nosso dia-a-dia. Isto é, neste momento temos uma profusão de informação como nunca existiu. E essa profusão de informação, naturalmente, não deixa de chega seguramente aos políticos. Tudo aquilo que se vai passando à nossa volta hoje em dia tem imediata tradução, seja nos órgãos de comunicação existentes, seja através das redes sociais. A questão que se coloca mais tem a ver com as opções que se vão tomando em cada partido ou agremiação política, no sentido de absorver esse tipo de informação e procurar os desenvolvimentos necessários para tentar encontrar algumas respostas sobre os problemas que a sociedade lhe vai colocando. A organização dos partidos, naturalmente, está em mudança. Penso que já o ouvimos várias vezes, mas, na realidade, sente-se ainda que não é suficientemente flexível, rápida e estruturada para ser capaz de fomentar esta barreira, como foi aqui falado, que se sente existir entre as preocupações dos eleitores e as respostas políticas a essas preocupações. Eu penso que à medida que a nossa própria evolução na aplicação de tudo o que é informação, seja digital, seja tratamento de dados, etc., vai ajudar de alguma maneira. Mas, principalmente, aquilo que sinto absolutamente indispensável é revitalizar os partidos, colocá-los no centro do debate político, procurando responder, desde logo, às questões centrais que têm a ver com aquilo que a sua ideologia, a sua doutrina preconiza. E esta, em primeiro lugar, como eu já referi muito bem, centrar-se no modelo de sociedade, no modelo de crescimento económico, no modelo de redistribuição da riqueza e dar resposta às questões sociais que vão aparecendo. Houve tempos em que os gabinetes de estudo dos partidos trabalhavam ativamente nesse sentido. Eu penso que é um pouco a altura de revitalizar isso. Por outro lado, eu também reconheço que muitas vezes não haverá capacidade suficiente para incentivar o diálogo entre os partidos políticos e as associações representativas das várias áreas da sociedade. Nem sempre é fácil conseguir essa comunicação para que ela depois possa ser tratada do ponto de vista político. No que diz respeito à questão que foi levantada, eu penso que a questão relacionada com as comissões bancárias é, desde logo, e de alguma maneira, uma moda que foi levantada devido àquilo que foi a evolução recente do sistema bancário, fruto da política monetária que está a ser adotada na Europa desde há vários anos, que penaliza fortemente a margem financeira,
visto que as taxas de juros são muito baixas, também pelo facto de, em termos de procurar aumentar as receitas, existirem dificuldades provenientes de uma exígua procura de crédito face às necessidades de bancos, e quando falo numa exígua procura de crédito é fundamentalmente procura de crédito solvente, visto que, como todos sabemos, vivemos um quadro onde a avaliação do risco não pode deixar de ser muito rigorosa, e a banca só tem 3 tipos de receitas possíveis. É a margem financeira, a que deriva da diferença, basicamente em termos simplistas, entre as taxas de remuneração das operações ativas e as taxas de remuneração das operações passivas. Esta margem financeira está limitada pela política de taxas de juros. Por outro lado, existe uma segunda vertente, que é a vertente das comissões bancárias, e uma terceira vertente, que é que respeita às operações financeiras, designadamente aplicações de várias naturezas que os bancos, que as instituições bancárias realizam, como seja, por exemplo, a aquisição de dívida pública e outro tipo de operações. Ora bem, no passado, o sistema bancário de Portugal, bem como de outros países da Europa, vivia com margens financeiras extremamente elevadas, porque as taxas de juro eram elevadas. Muitas vezes não nos recordamos que a taxa de juro média, por exemplo, em 2008, era 5,4%. Era uma taxa de juros de 5,4%. Hoje, das operações ativas. Hoje, a taxa de juros das operações ativas anda na ordem dos 2,5% para as empresas com condições de acesso ao crédito, chamemos assim, razoáveis. Portanto, houve uma redução dramática da margem financeira. Naquele tempo, as comissões bancárias tinham um peso diferente no domínio da conjugação das diferentes fontes de rendimento. Porquê? Eram subsidiadas pelos elevados valores da margem financeira. E, portanto, as instituições bancárias aplicavam algumas comissões de valor, chamemos assim, quase residual. À medida em que os proveitos vão sendo reduzidos pelos 2 fatores que eu disse, margem financeira limitada, procura limitada, é necessário aumentar as outras fontes de receitas. Daí um ajustamento nas políticas de fixação dos valores das comissões bancárias. Acontece, no entanto, que há uma imagem profundamente errada no que diz respeito ao que tem sido a evolução das comissões em Portugal. Se acompanharmos o valor das comissões bancárias existente em 2008 com a existente atualmente, em 2008 ainda era maior. Em todos estes anos, as comissões bancárias tiveram crescimentos negativos, com exceção do ano passado. Foi a primeira vez, desde há muitos anos, que as comissões líquidas bancárias passaram a ter um valor superior ao do ano anterior, um crescimento superior ao do ano anterior. As comissões bancárias, desde logo, são legítimas. São reconhecidamente legítimas porque correspondem ao pagamento de serviços prestados pela banca. As políticas comerciais dos bancos são diferentes. As comissões bancárias aplicadas nas diferentes instituições bancárias são livres. A concorrência é total. Por exemplo, nas comissões de manutenção em Portugal, temos bancos que não cobrem praticamente nada por política comercial, porque têm outros objetivos, e têm outros que têm comissões mais elevadas. Portanto, a tendência neste domínio é da estrita competência de cada instituição bancária. Existe, naturalmente, um pano de fundo, e esse pano de fundo é que as comissões bancárias continuarão, enquanto a política monetária continuar a ser acomodatícia, continuarão a ter um peso significativo. O futuro dirá aquilo que vai acontecer em relação ao peso relativo entre as diferentes componentes da receita dos bancos. E o nosso tempo, infelizmente, esgotou. Senhor Engenheiro, a nossa reiterada e penhorada é uma expressão muito querida aos bancos, gratidão por nos ter trazido aqui um discurso muito claro,
uma intervenção de Estado, diria eu, sem exagero. Antes de lhe entregar o cartão de associado e acompanhá-lo, associado, sócio honorário, e acompanhá-lo até à saída, a pedido do jornal O Sol, eu queria solicitar ao Sr. Embaixador António Santana Carlos, ao Sr. Dr. Eduardo Teixeira, ao Sr. Dr. António Ramalho, ao Sr. Dr. Rogério Alves, ao Sr. Dr. Luís Queiró e ao Sr. Dr. Shai Menhin o favor de virem aqui a este palco para que possamos, com o orador, fazer uma fotografia. Muito obrigado. Boas férias a todos e até setembro. Muito obrigado.